pessoal! Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo! No vídeo de hoje, estarei falando sobre o jeitinho brasileiro e como esse jeitinho precisa melhorar muito. Tá, vamos lá, vamos começar isso aqui. Espera só um minuto aqui que o microfone tá meio sujo. Aê, o microfone tá limpinho. Bem, como todos sabem, na verdade nem todos, porque não é todo mundo que viu esse vídeo, mas teve um vídeo do Forever 78, se eu não me engano, que ele falava sobre o jeitinho brasileiro precisa acabar. E lá ele cita uma penca de motivos para isso, sobre essa cultura, desse jeitinho brasileiro, do brasileiro em si ser um povo que não gosta de crescer, um povo que é muito invejoso e principalmente um povo que gosta de levar vantagem em cima dos outros. Porque apesar de sermos sim um povo extremamente receptivo, somos um povo também que gosta de passar a perna no outro, que não gosta do sucesso do outro. Se pá que esse pedaço do sucesso do outro é em todo lugar. E olha que eu já fui em muitas partes aqui. E ao redor do mundo... isso é comportamento padrão, é normal do ser humano, gente, aceita. Mas assim, o meu pensamento é: o jeitinho brasileiro não precisa acabar, ele tem que melhorar. Porque se a gente parar pra pensar, foi o jeitinho brasileiro que salvou a população brasileira da pobreza extrema. Porque, digamos assim, já que tudo aqui no Brasil é uma bica no saco de tão caro, que não é nem mais um infarto não, você simplesmente só cai duro mesmo. As pessoas tiveram que dar seu jeito, dar seus pulos. Tanto que, por causa dessa merda de pobreza que esse pessoal faz o Brasil ter, que o pessoal de cima faz o Brasil ter, e as pessoas também não fazem nada para melhorar, que vem essa questão do ri-ri-ri levar vantagem. Porque as pessoas estão malucas, elas estão tentando sobreviver, e quando as pessoas estão tentando sobreviver, elas não raciocinam. Se tem uma frase que eu gosto muito de dizer é que quando você está sobrevivendo, você não se importa com os outros. Porque é do ser humano ele ser um ser individualista. Apesar de nós, como espécie, sermos seres sociáveis, o ser humano sempre vai ser individualista, ele sempre será a primeira pessoa no singular. Eu. Ou seja, são 1001 fatores que geram isso. E essa parte podre do jeitinho brasileiro é resultado da merda que a gente está vivendo. Da decadência cultural que a gente está vivendo, da decadência moral que a gente está vivendo. Da decadência intelectual que a gente está vivendo. Como diz o senador Armstrong, você não precisa saber muita coisa, você não precisa ser inteligente, você já faz parte da massa, você já é parte do sistema, não precisa saber mais. Parafraseando no caso, né? Porque não é bem assim que ele fala. Mas é assim que as pessoas veem. A gente está numa decadência de quase tudo. Mas a gente também tem que lembrar que o jeitinho brasileiro também faz com que é mais que quase como um ópio para essas pessoas. Elas precisam disso, senão elas iam começar a se explodir. Elas iam começar a se espocar, começar a um dar fim no outro. É o ópio delas. E ainda mais se a gente parar pra pensar que é o jeitinho brasileiro que faz as pessoas terem que lidar melhor com as dificuldades. Eu aqui na minha casa, a maior parte das coisas que eu tenho, principalmente o computador que eu tô usando para gravar isso, pra fazer as edições, coisa e tal, é feito na gambiarra. É uma peça de um que junta no outro, que junta no outro, e a gente vai juntando e a gente fez aqui o negócio, o computador aqui. Seja uma porta, seja uma coisa, ou qualquer outro conserto ou jeitinho que a gente teve que dar, veio desse jeitinho brasileiro, veio dessa gambiarra. Claro que o correto seria a gente ter condição de trocar, da gente melhorar, fazer acontecer. Isso deveria ser o normal.
Tanto que uma coisa que eu tenho na minha cabeça é que pobreza sempre vai existir. Porque o ideal de uma sociedade é ter o pessoal rico, o pessoal médio e o pessoal pobre. Só essas três classes. E, claro, as intermediárias. O problema é que aqui no Brasil a gente tem gente extremamente rica e gente extremamente pobre, que é esquecida por Deus e o mundo. Tanto que assim, o pessoal reclama do Nordeste e coisa e tal, o pessoal do Sul reclama do Nordeste, o pessoal lá dos centros e coisa e tal diz: a gente, como eu posso dizer, a gente colabora mais, a gente não tem mais voz. Eu posso dizer, claro, vocês esqueceram eles não vão ligar para vocês. Eu moro na região norte. A minha sorte é que eu nasci numa cidade que, como eu já falei, apesar de pequena, está em crescimento. A prefeitura e o governo daqui conseguiram uns acordos bons para trazer coisa para cá. Até muito tempo atrás eu não tinha internet. Só foi por causa da merda da aula online que o pessoal daqui de casa se reuniu e disse: não, vamos pagar um provedor. Mas a maioria das pessoas não tinha internet. E ainda tem outro detalhe. A população brasileira em si, agora indo para mais acima no assunto, a população brasileira não sabe gastar o seu dinheiro. Fica gastando em um bando de coisa que não precisa. Como eu já disse mais de 1 bilhão de vezes aqui no canal, minha mãe é professora, ou no caso, ela era professora. Ela deixou esse trabalho. Ainda bem, porque isso estava matando ela. E a minha mãe, uma das reclamações dela era de que os alunos diziam que não tinham dinheiro para pagar um trabalho de 25 centavos, uma folha de papel chamequim ou uma folha de cartolina de R$1. Hoje está 2, mas na minha época era R$1. Mas ela dizia, eles falam isso, mas o celular é de última geração, o sapato é de última geração, a mãe tem luzes na cabeça, tem batom, tem coisa e tudo mais. O povo brasileiro também não sabe gastar o seu dinheiro. E isso só piora a situação. Essa ideia da parte ruim do jeitinho brasileiro é uma gama de fatores. É população, é governo, é tudo, cara. Eu costumo dizer que o povo brasileiro é culpado de sua miséria. O povo brasileiro merece a miséria que vive. Porque é um povo que não sabe, digamos assim, como é que eu posso dizer? Não é que não sabe pensar, mas é um povo que literalmente só vai na onda. A gente só entrou na Segunda Guerra e na Primeira Guerra por causa da onda. Se pá que na Segunda Guerra teve lá um negócio com os navios e tal, BBB. Mas a gente foi na onda. A única vez que se eu não me engano, que o Brasil declarou ativamente guerra contra alguém foi na Guerra do Paraguai. As pessoas não são criadas para serem cidadãos pensantes. Não, eles são criados para serem escravos funcionais. Tudo isso, todo esse sistema criado é para criar escravos funcionais. E uma das poucas coisas que ainda mantém o brasileiro com algum tino de gente é a parte boa do jeitinho brasileiro. É a parte do aguentar as coisas, é a parte do resolver as coisas sem gastar muito dinheiro, é resolver as coisas, outros problemas sociais, com as próprias mãos, sendo que a prefeitura, os governos não estão nem aí. Uma frase que eu gosto muito do Super Xandão é que ele fala: a pobreza do mundo é programada. E é uma verdade. Aqui no Brasil, a pobreza é programada. E o pior do jeitinho brasileiro existe por causa disso. Porque assim, se você pegar ao longo da história do Brasil, o Brasil sempre teve uma boa reputação com a comunidade internacional. Um povo muito alegre, receptivo e tal.
O problema é que com a merda da decadência cultural e do decréscimo do poder aquisitivo das pessoas, elas passaram a ficar malucas. Elas passaram a enlouquecer. E eu nem posso culpar as pessoas, porque também é básico do ser humano querer sobreviver. O problema é que também a população não ajuda e se tornou tão corrupta quanto os políticos. Por isso que eu digo, o jeitinho brasileiro não tem que acabar a parte ruim dele. E para a parte ruim dele acabar, a população brasileira ou muda ou é bomba atômica. Tanto é que o pessoal fala lá, tem uma piada interna no grupo em que eu tô, que diz que o povo brasileiro é um povo tão miserável que preferiu outros candidatos do que o Enéas. E que o Enéas queria o bem do Brasil. Só que o brasileiro não queria o bem do Brasil. O brasileiro queria o bem de si mesmas. Aqui é o Caminho na Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!